Questão número 18 do Exame de Seleção para a Escola Naval em 2019 para a turma de 2020. Tema da questão: análise combinatória e conjuntos. Muito bom dia a todos. Este é um problema de análise combinatória com solução envolvendo permutações com repetição e apoiada por conjuntos, especialmente pelo diagrama de Euler-Venn. A solução desse problema foi apresentada pelo professor Laércio Vasconcelos, que tem um canal no YouTube chamado Matemática para Vencer. Neste canal, vocês encontram uma quantidade imensa de questões resolvidas de concursos, especialmente para as escolas militares. Mas também o professor Laércio publica livros muito interessantes e úteis para aqueles que pretendem fazer concurso. Eu mesmo tenho 3 livros dele. Vamos então à apresentação do enunciado e em seguida à solução do problema com os comentários relacionados. Enunciado da questão número 18. Quantos são os anagramas de Marinha em que somente uma vogal apareça em sua posição original? Opções de resposta. Alternativa A, 1512. Alternativa B, 1152. Alternativa C, 1008. Alternativa D, 700. E, finalmente, a alternativa é 480. Vamos iniciar a resolução caracterizando o problema. A palavra base que será utilizada na composição dos anagramas é Marinha. Ela se compõe de 7 letras, sendo que a repetição 2 vezes da vogal A. Tem a vogal A, a vogal I e a vogal A novamente aqui, mas A está repetido 2 vezes. Então, o problema se refere a vogais A e I em suas posições originais. Ou seja, são as posições ocupadas por essas vogais na palavra base, que é Marinha. O problema consiste em determinar quantos são os anagramas da palavra Marinha que apresentam somente ou apenas uma vogal na posição original. Então não podem ser as 2 nem as 3. Apenas uma delas, este A na 2ª posição, este A na 7ª posição, ou este I na 4ª posição, seriam as posições originais. Então, eu quero determinar quantos anagramas apresentarão apenas uma vogal na posição original. Essa questão será resolvida combinando análise combinatória e conjuntos. Que conjuntos utilizaremos? Ômega será o conjunto universo, ou seja, aquele conjunto de todos os anagramas possíveis da palavra Marinha. I maiúsculo será o conjunto dos anagramas da palavra Marinha para os quais a letra I, ou a vogal I, ocupa a sua posição original, que é a 4ª posição. Vale dizer, as vogais A podem estar ou não na sua posição original, desde que I esteja na 4ª posição. O conjunto A2 será o dos anagramas, constituídos a partir da palavra Marinha, para os quais a letra A ocupa a 2ª posição. Nada é dito com relação às posições da vogal I e A, que pode estar na sua posição ou não, desde que A esteja na 2ª posição. O conjunto A7 será o conjunto dos anagramas da palavra Marinha, para os quais a letra A ocupará a 7ª posição. Ela pode ter
outros anagramas em que a segunda letra seja A e a quarta seja I. Vale dizer, os conjuntos I, A2 e A7 possuirão interseções. Vamos construir então o diagrama de Euler-Venn correspondente a essa situação e determinar o conjunto solução CS, ou seja, aquele conjunto de anagramas para os quais as vogais A e I, ou seja, A na segunda e na sétima posição, e a vogal I na quarta posição, apenas uma delas ocupa a sua posição original. Este, então, será o diagrama de Euler-Venn, o conjunto universo de todos os anagramas, interseção de três conjuntos, I, A2 e A7. Eles têm interseções. Por exemplo, a interseção dos três conjuntos são aqueles anagramas em que a vogal I e as vogais A, todas as três ocupam sua posição original. Essas áreas pintadas aqui de azul, lilás e de lilás claro será o conjunto dos anagramas, por exemplo, essa aqui pintada de azul, para os quais apenas a vogal I ocupa sua posição original. Então vamos definir esses conjuntos. I menos a união de A2 com A7 serão os anagramas com somente I na sua posição original, esta área em azul. Já a área em lilás claro será o conjunto A2 menos I união A7, que são aqueles anagramas com somente A na sua posição original, ou seja, a segunda posição. Já o conjunto A7 menos a união de I com A2 conterá os anagramas com somente A na sétima posição. Nós temos agora que definir qual é o conjunto solução, que será aquele formado pela união desses três conjuntos. Vamos consolidar essa ideia no próximo slide. Então, CS será o conjunto dos anagramas da palavra marinha que apresentam somente uma vogal na posição original, que é a união desses três conjuntos que já vimos no slide anterior. Então, CS será igual à união de I menos A2 união A7, união com A2 menos I união A7, união com A7 menos I união A2. E a solução realmente do problema será a cardinalidade de CS, ou seja, a quantidade Q de anagramas da palavra marinha que apresentam somente uma vogal na posição original. Então, Q é igual ao número de elementos de CS. Vamos passar à obtenção de Q, quantificando cada um desses conjuntos no diagrama de Euler-Venn. Vamos iniciar com a cardinalidade dos conjuntos, considerando o número de elementos do universo, ou seja, a quantidade total de anagramas constituídos a partir da palavra marinha. Eu tenho 7 letras, porém a letra A ela se repete 2 vezes. Então, eu terei uma permutação de 7 letras da palavra marinha com 2 repetições da letra A. Logo, a permutação de 7 com a repetição de 2 letras será o número de elementos do conjunto universo, que é o fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 2, que é igual a 5.040 sobre 2, que dá 2.520. Essa é a primeira relação. Vamos agora determinar a cardinalidade do conjunto I. O número de anagramas da palavra marinha com a letra I na quarta posição. É claro que será todo esse conjunto aqui e vai incluir as interseções. Esquematicamente, eu tenho a letra I na sua posição original e mais 6 posições para fazer a permutação de letras. Porém, a letra A estará repetida. Logo, eu terei a permutação de 6 letras com a letra A repetida 2 vezes.
Então, n de i será igual a fatorial de 6 sobre fatorial de 2, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que são 360 anagramas. Então, 360 é a cardinalidade de todo este conjunto I. Vamos passar agora, continuando, a cardinalidade do conjunto A2, que é todo esse conjunto aqui, que terá os anagramas da palavra marinha com a letra A na segunda posição, mas vai ter mais anagramas com as letras I e A nas suas posições originais. Esse é o esquema. A está fixo na segunda posição. Então, eu tenho mais 6 possibilidades com as quais eu não preciso me preocupar, porque a possibilidade de repetição ela está fixa. Logo, eu tenho, na verdade, a permutação de 6 elementos. Então, a permutação de 6 é igual à cardinalidade de A2, que é igual a 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. São 720 anagramas. Logo, n de A2 é 720. Vamos passar agora à determinação da cardinalidade de n de A7. Continuando, então, a cardinalidade de A7 será o número de anagramas da palavra marinha com a letra A na sétima posição. Se, esquematicamente, a letra A está fixa na sétima posição, eu tenho 6 outras possibilidades de letra para combinar à vontade. Portanto, permutação de 6 é igual a número de elementos de A7, que é igual a 6 fatorial, que é igual a 720. Então, n de A7 é 720. Então, eu já tenho as cardinalidades dos conjuntos I, de A2 e de A7. Resta calcular as cardinalidades dos conjuntos interseção 2A2 e depois da interseção dos 3 conjuntos. Vamos fazer isso. Então, o número de elementos de I interseção A2 seria este conjunto aqui, que conterá os anagramas da palavra marinha com as letras A na segunda e a letra I na quarta posições. Esquematicamente, eu tenho A na segunda e I na quarta. Logo, eu tenho 5 letras para permutar à vontade nas opções livres. Logo, permutação de 5 é igual à cardinalidade do conjunto I interseção A2, que é igual a 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 120 anagramas. Então, a interseção desses dois conjuntos tem 120 elementos. Vamos passar agora à cardinalidade do conjunto I interseção A7, que será essa área aqui. Ou seja, é a quantidade de anagramas da palavra marinha com letras A na sétima e a letra I na quarta posições. Esquematicamente, eu tenho I na quarta e A na sétima e 5 posições e 5 letras para fazer a permutação à vontade. Logo, eu tenho permutação de 5 é igual a n de I interseção A7, que é 5 fatorial, que é igual a 120. Então, essa interseção 2A2 também tem 120. Resta calcular esta interseção 2A2, ou seja, a interseção de A2 com A7. O número de elementos do conjunto interseção A2 com A7 será aqueles anagramas da palavra marinha com letras A na segunda e A na sétima posições. Então, eu tenho A na segunda e A na sétima posições. Portanto, são 5 letras para serem permutadas. Permutação de 5 é igual a 120. Logo, cada uma dessas interseções 2A2 conterá 120 anagramas. Vamos agora determinar a cardinalidade da interseção dos 3 conjuntos, ou seja, n de I, interseção A2, interseção A7.
Assim, eu vou ter A na segunda posição, I na quarta e A na sétima posições. Restarão 4 posições e 4 letras para serem permutadas à vontade. Portanto, a permutação de 4 será o número de elementos da interseção dos 3 conjuntos, que será igual a 4 fatorial, que será igual a 24 anagramas. Então agora eu já tenho as interseções 2 a 2, a interseção 3 a 3 e o valor da cardinalidade dos conjuntos individualmente. São 360, 720, 720, 120, 120, 120 e 24. Vamos prosseguir então. O número de elementos na interseção somente de 2 conjuntos será igual a I interseção A2 menos a interseção dos 3 conjuntos, será igual a 120, que era o número que há pouco estava aqui, menos 24, que dá 96. E isso ocorrerá para as outras 2 interseções 2 a 2. Então eu vou ter 96, 96, 96 e 24. 360, 720 e 720. E agora fica fácil determinar o valor, a cardinalidade dos conjuntos para os quais os anagramas apresentam apenas uma vogal na sua posição original. Aqui o primeiro, 720 menos 96 menos 96 menos 24 é igual a 504. Ou seja, 720 menos 96 menos 24 menos 96. Aqui é a mesma coisa, 720 menos 96 menos 96 menos 24, dá 504. E aqui, 360 menos 96 menos 96 menos 24, 144. Então eu tenho 504, 504 e 144. Isso dá o total de anagramas para os quais apenas uma das vogais se encontra na posição original. Logicamente, a soma desses 3 valores representará a cardinalidade do conjunto solução. Vamos consolidar essa ideia aqui. Então, a quantidade Q de anagramas da palavra marinha que apresentarão apenas uma vogal na posição original será Q igual a N de C de S, igual a 144 mais 504 mais 504, totalizando 1.152 anagramas. Isto responde o problema, a opção correta é a opção B. Muito obrigado por ter assistido até o final, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.